Fala galera, boa noite meu povo e minha pova que hoje está aqui conosco assistindo mais um dia de Trocando Ideia com os nossos parceiros aqui, né? Quero primeiro, antes das câmeras irem para eles, pedir para vocês deixarem um like, por favor, se inscrever no nosso canal, compartilhar, já chama a galera agora, vem pro nosso debate, escreve aí no chat um monte de coisa, se comunica com a galera, é legal ter amizade, a gente quer fazer amizade com você. Se tiver perguntas, já quero agradecer nos outros programas que o pessoal mandou perguntas, tem ajudado, porque essa caixinha uma hora vai acabar, então precisamos de mais perguntas, então coloque aí nos comentários que a sua pergunta vai vir e eu já quero deixar claro que vai colocar o nome, fulano de tal, a não ser que você não queira, por favor, coloque assim, ó, não quero que coloque o meu nome, que seja divulgado, mas se você quiser, a gente dá um alô pra você, pra sua família, manda um beijo pra todo mundo, beleza? E vamos começar aqui então mais um, pode abrir a câmera aqui no meu querido Pastor Jean-Pierre. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito formal, hoje eu estou uma pessoa extremamente educada, nada de piadas, aqui é só seriedade. É só porque eu falei que é pastor, né? Aproveitou. Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos pra cima, hoje eu tô aqui preparadão, tô aqui afiado para responder todas as perguntas. Hoje é só teologia aqui é só eleição. Eleição, é que eu sou um eleito. Ah, beleza. E aqui, ó, nosso guitarrista. Eu e o Jair Bolsonaro somos eleitos. Atrapalhando, que isso? Quer falar mais ainda, gente? Desculpe, pessoal. Nosso guitarrista aqui, Renan Araújo. Fala, galera, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma sessão de perguntas e respostas. É, isso aí. E aqui, desse outro lado, na frente dele, a gente tem que falar bem, né? Porque eu tô fingindo aqui. É o presbítero Jorge, né, da nossa igreja. Tá aqui hoje também na nossa mesa. Jorge Alexandre, ex do... Não vou falar não. Fala. Tem que falar, a gente tem que falar. É ex... Como é que chama o nome do grupo? Doce Magia. Gente, ele é famoso. A gente tem encontrado um fã-clube aí, né? A galera do Uber que tem falado, meu Deus, a Camila assim, é meu marido. Na região ali do Ipiranga. Tal, se não conheceu o Doce Magia, você não morou no Ipiranga. Se converteu, o cara se converteu, agora ele toca pra Jesus, é uma bênção, né? Graças a Deus, mas... Tem uma galera ainda que lembra de você, hein? Tem. Famosinho, hein? Eu trabalhei nessa loja. Era uma loja, Doce Magia, nós vendíamos doces, balas, cavanhaque. Falei de propósito, porque o meu marido aqui, ó, como que é o nome que ele te chamou? Cavanhaqueiro. Não, o cara tocava cavaquinho. O que, Camila? Como que é o nome aí? Eu não lembro Cavaquinheiro. Cavaquista. Nossa, só piora. Gente, assim, ó, foca aqui. Olha que legal. Hoje é segunda-feira, não é? Pra quem tá assistindo no dia da estreia, é segunda-feira. É um dia que a gente tá desanimado, cansado, porque tá começando a semana, as lutas começam. Aí você vem pra cá, você olha pra cara desse povo, aí você começa já dar risada. Não fique só aqui ouvindo, não. Olha pra cara de cada um que você vai rir bastante. Bom, mas obrigado aí pela audiência e eu tenho um carinho muito enorme, né, por todos da mesa, inclusive até pela Tatiele, né, minha irmã em Cristo, né, e fica a campanha, abre Tatiele, entendeu? Se a Tatiele tá aqui é fruto daquele primeiro comentário lá que vocês fizeram lá, hashtag abre Tatiele. E, por favor, organizadores da Meia Maratona de São Paulo, quero inscrições de graça. Aí, ó, esse é o patrocínio dele hoje aí. Tô com a camiseta hoje. E a Maratona Internacional de São Paulo. Internacional, né? Sweet Magic. Foco nas perguntas, espero que só venham perguntas cabulosas, porque a Tatiele falou que tá cheia do espírito hoje para começar a responder. Amém. E aqui a gente tem um traíra na mesa, né? Porque vocês viram que ele falou aqui, abre Tatiele? Mas a gente tem que respeitar, né? O pastor Vanderlei. Você fica, abre Tatiele. Abre Tatiele. Boa noite, irmãos. Que a gente possa suprir suas necessidades nessas respostas dessas perguntas cabulosas que vocês mandou pra gente. É isso aí. Amém. E o Delay, eu quero fazer um comentário com relação ao Delay. Ele não parece o Patolino quando toma um tiro e fica sem bico? Gente, tá vendo? É por isso que eu tô falando, não perca. Você já se inscreveu? Se você não se inscreveu, a gente vai esperar. Vai, baixinha o relógio. É de graça. Esperar pra você se inscrever no canal, compartilhar, chama a galera Curte aí. Curte. Dê um like. E vamos começar com as perguntas. Boa. Estamos orando, pedindo para que Deus mande aqui, saia nos papeizinhos
coisas que o Senhor quer falar com vocês, amém? No programa passado eu não tirei a pergunta, eu quero tirar uma pergunta. Ah, é verdade, olha aqui. Fecha o olho, hein? Vamos lá, Espera só um eu vou pouquinho. tirar aquela pergunta, pergunta. Aquela qual? Ó, hein? Ó que Deus é bom, hein? É verde, vai. Será? Pergunta interessante, pergunta bem interessante. Até estava conversando com o rapaz sobre isso hoje, é verdade. Por que eu tenho que frequentar uma igreja? Boa. E aí, galera? Por que eu tenho que frequentar uma igreja? Quem quer começar? Olha, posso tecer algumas palavras Por aqui? favor, por favor. A diretora tá lá assim. Por quê? Ela Tá até vermelho. tava no momento ali, deixa eu dar uma zapiada nas perguntas, né? Aí uma caiu no chão, que eu não posso falar qual foi. E a outra era essa pergunta aqui. E foi exatamente essa. Exatamente essa pergunta. Porque eu tenho que frequentar uma igreja. Né? A gente não deu a resposta, mas sabia que ia vir. Posso começar respondendo? Pode, por pode. favor. Bom, opinião, tá? E depois a base bíblica, né? Mas eu entendo que frequentar a igreja, primeiramente, essa questão do frequentar eu levo para o lado da comunhão com o irmão, né? Tem gente, às vezes, que só vai na igreja para uma vez por domingo para tomar a Santa Ceia, outras pessoas que vão para ouvir o louvor e vai embora, outras pessoas que vão depois do louvor, umas que só vão para a palavra, mas para mim o ponto principal é a comunhão com os irmãos, porque a palavra diz que onde tiver 2 ou mais, né, reunidos, ali eu estarei. E na igreja não é diferente, né? O Jean, no último programa, ele comentou acerca do culto, né, que é cultuar alguém, mas até quebrando um pouco esse entendimento, às vezes tem gente que vai para a igreja e não entra no culto, né, de buscar o Senhor, enfim. Mas eu vejo o principal é por conta da comunhão com o irmão, porque eu entendo que a maioria, se não todas as pessoas que estão ali, é para buscar o Senhor. Alguns vão através para receber uma cura, uma bênção. Tem gente que vai até para buscar relacionamento na igreja, né? E geralmente são aqueles... A pessoa vai lá, arruma um relacionamento, mas você procura no lugar errado, porque sua bênção está na igreja. Mas eu acredito que o principal é para buscar o Senhor, né, a casa de Deus, apesar que a Bíblia também fala que se a gente tem que buscar o Senhor, tem que entrar na porta do quarto, ir lá, fechar, joelho no chão, mas às vezes esse quarto também pode ser o coração. Mas para mim é comunhão, estar em acordo, né, 2 ou mais reunidos para buscar o Senhor. Eu entendo isso, independente da placa da igreja, né? Apesar que você é bem-vindo para vir aqui na Erude, Rua Itaiara 155, é isso? Isso. Exatamente. Entendeu? Mas se tem uma igreja do lado da sua casa, vá. Porque não tem melhor lugar para você estar aí, exceto agora, né? Que você está aí com a gente agora. Mas amanhã vá sim buscar uma igreja, porque não vai te fazer mal. Legal. Renan, você que é a pessoa mais nova aqui de igreja, fala aí, o que você sente, qual que é a visão com relação a isso? O que você sente de estar, Certo. né? Por experiência própria, né? Quando eu me fiz esse questionamento de por que eu deveria ir para a igreja, eu não tinha na minha mente quais seriam os benefícios que eu ia conquistar com isso. Não sabia, né? E você vê muito hoje, algumas pessoas tentando argumentar de que a igreja somos nós, óbvio, somos nós, mas que isso não seria um motivo para você fundamentar uma doutrina dos desigrejados, que é o que o pessoal adere bastante, de que, podemos ter comunhão com Cristo somente no meu quarto, através de oração, leitura da palavra, não preciso do templo, de uma instituição, me envolver com outras pessoas para alcançar a Deus. Não quer dizer que isso seja mentira, mas por experiência própria, por testemunho,
Eu digo que a questão, por exemplo, do crescimento espiritual é muito alavancada quando você está em comunhão com a igreja. Ambas as palavras elas têm esse sentido, né? Igreja, eclésia, comunhão. E nem todo mundo está bem o tempo todo. Né? Verdade. Essa é uma das características que eu percebi só depois que eu fui frequentando a igreja, que ninguém está bem o tempo todo, certo? E tem alguns períodos que você não está bem, e se você está fora da igreja, você leva mais tempo para se recuperar. Quando você está dentro da igreja, o irmão que está no período bom, ele acaba te cativando com aquilo. Através de um testemunho, através de uma história, através de uma simples conversa, né? Então, literalmente, essa comunhão, visando para essa parte assim, de crescimento espiritual, crescimento na palavra, o crescimento até no desejo de você buscar mais a palavra de Deus, porque, se, por exemplo, você vai querer entrar em discussões de futebol. É chato você só assistir futebol e você não ter ninguém com quem conversar aquele assunto. Quando você está numa roda de amigos ali que só se fala de futebol, você chega em casa, você já coloca no Google, vai conhecer um pouco mais da história do clube que você torce, tudo, e vira uma discussão ali. Todo mundo vai crescendo naquela questão. E na igreja também a comunhão, a gente vai trazendo isso também, um puxando o outro com a palavra de Deus, com as experiências, com os testemunhos. Então, por experiência própria, eu não acreditava tanto nesse benefício, mas o meu crescimento espiritual alavancou demais, né, quando a gente está em comunhão com os irmãos da igreja. Que iria ser bem menos se eu fosse sozinho, né, no caminho. Legal. E aí, pastor Delei? Eu vejo o seguinte, aqui está dizendo assim, por que eu tenho que frequentar uma igreja? Frequentar uma igreja porque, assim, a instituição, igreja em si, ela é um prédio composto por pessoas que estão ali para adorar a Deus. Amém? A igreja em si está ali para adorar a Deus. Sim. Por que eu devo frequentar? Eu vou frequentar a igreja porque eu tenho um líder. E o líder maior sobre a igreja é Jesus Cristo. Se o líder maior é Jesus Cristo, eu tenho que estar onde que ele vai falar, através do pastor. Através do pastor ele vai falar, vai trazer as palavras sobre o meu coração para ter orientação sobre o que eu devo seguir o meu caminhar durante até que ele venha. É isso ali está a igreja. A igreja sim frequentar. O frequentar do crente é estar em comunhão com os irmãos, porque não se tem comunhão sozinho, se tem que ter comunhão com outras pessoas. E ao frequentar a igreja, eu vou ter comunhão com o meu irmão, eu vou lá abraçar ele, vou falar o meu problema para ele, e ele vai me orientar. Essa situação da igreja, o frequentar a igreja tem os seus derivados de muitas partes, como um corpo, que a palavra de Deus diz, nós somos um corpo de muitas partes. O cabeça desse corpo é Jesus Cristo, né? E nós fazemos parte de uma membresia da igreja. A membresia é tipo assim, um membro, um próximo, que seria uma parte do meu corpo. Só que assim, o corpo é o quê? Eu tenho um corpo físico, eu tenho que estar lá junto com meus irmãos para comunhar, para ouvir da palavra de Deus, tá frequentando, ouvindo, aprendendo, porque não se aprende nada sozinho. Sim. Se aprende sozinho? Sim, se aprende, mas com comunhão com os irmãos se aprende melhor e mais, né? Frequentar. A gente nunca vai frequentar a igreja só, porque assim, o pessoal começou os tempos para cá da pandemia, muita gente queria estar numa igreja, muita gente procurou estar numa igreja para poder orar, para sentir aquela presença de ter a comunhão com irmãos, com o irmão da frente, com o irmão de trás. A gente precisa de ter pessoas aos nossos lados, gente, né? E na igreja a gente ter pessoas aos nossos lados que nos ajudam a caminhada diariamente, né? Eu tenho um dado engraçado, pouco tempo atrás as igrejas foram fechadas. Você viu quantas pessoas... Tem aquelas pessoas que não retornaram para a igreja e tem aquelas pessoas que voltaram. Só que voltaram e tem lugares que voltaram mais e mais pessoas para a igreja. Semana passada eu vi um vídeo que tinha uma igreja fechada na África do Sul. E nós sabemos, né, que a adoração por parte pessoal da África do Sul é diferente da adoração nossa daqui. Lá parece que o pessoal gosta de buscar. É livre, né? É livre. Eles livres à não, vontade. Não é por causa que eles são livres, é por causa que eles foram aqueles que foram aprendendo a conviver com a igreja, de estar dentro da igreja, e foram tirados. Aquela comunhão deles está na presença dos irmãos na igreja. E quando se abriu a porta da igreja,
voltou-se a alegria. Assim. Porque nós sabemos que a alegria é estar dentro da casa do Senhor, louvando e engrandecendo Ele. Isso é frequentar a igreja, é estar junto com os irmãos, ouvindo da palavra, compartilhando do louvor e estar ali presente. Para mim é isso, estar frequentar uma igreja. Por isso eu tenho que frequentar uma igreja, estar em comunhão com os irmãos. Acaba sempre caindo no mesmo, né? Fala aí. Sou eu agora? Não, fala aí. Eu tô só aqui pescando aqui as informações da teologia galera. dos caras, né? Não, eu concordo em tudo que eles falaram. Eu acho que é exatamente isso. Mas eu acho que o ponto principal de nós irmos na igreja, na verdade, é o apoio. Existe uma máxima que diz que nós somos a igreja, né? Sim, nós somos a igreja. Mas nós somos igreja quando nós estamos reunidos com outra pessoa. Nós não somos uma igreja sozinho. Vamos partir do ponto que ninguém na minha casa fosse cristão e só eu fosse cristão. Entendeu? Então eu não posso ficar em casa sendo igreja, porque eu não sou igreja, porque eu não tenho outros para serem igreja junto comigo. A igreja é sempre mais de um. Vamos primeiro pegar o princípio do que significa igreja. Igreja significa assembleia, vem de eclésia, né? Uma palavra grega. Né? Eu fiz um estudo, tá lá no canal da nossa igreja mesmo, não no canal Se Liga, sobre o nascimento da igreja, os conceitos da igreja. Então a igreja, ela é tipo assim, mano, ela é eclésia. Porque, tipo assim, ela vem do grego e lá antigamente, né, os gregos, quando eles queriam se reunir, eles usavam esse termo, né, para as pessoas saírem, que significa saia de casa e venha se reunir para debatermos algumas coisas, entendeu? E acabou falando assim, olha, venha para a Assembleia. Tanto que hoje nós temos a Assembleia de Deus, né, que é tipo assim, uma reunião para que as pessoas pudessem falar sobre assuntos políticos, né, e tipo, naturalmente as pessoas começaram também a se saírem de casas. Também tem a palavra eclésia, o significado original dela é sair de casa para se reunir. É sair para se reunir. Né? Então, tipo assim, quando você está indo para a igreja, você está se reunindo. E aí sim você está sendo uma igreja. Quando você sai da igreja para se reunir com outro irmão, aí sim você está sendo igreja. Né? O problema é que é o seguinte, a pandemia realmente ela tipo isolou todo mundo. E enfraqueceu a fé de muitos. Então as pessoas hoje elas estão tipo assim, eu assisto o culto na igreja tal, eu assisto o culto na outra igreja, eu assisto o culto em tal lugar, e eu não preciso mais ir à igreja, mas a igreja ela vai te dar apoio. Eu tenho 2 lives que eu gravei aqui, eu até peguei uma aqui como referência, que eu dou 10 motivos para você ir para a igreja. Eu vou pegar, aqui são dois vídeos no nosso canal, você pode procurar lá na playlist das lives. No primeiro, eu vou só falar do primeiro porque eu não consegui entrar no segundo, mas o primeiro eu falei sobre liberdade, comunhão, apoio, família e o amor de Deus, que é o que você vai encontrar na igreja. E que você tem que encontrar na igreja e que você também tem que dar, né? Tem essa, né? Não é só você... Porque se você fala que você é igreja, você tem que ser igreja na igreja, né? E você tem que ser igreja fora da igreja também. Então, a igreja, eu acho que a gente tem que frequentar porque a gente precisa de um apoio. Pego bastante do que o Renan falou, né, a respeito do futebol, né? Se você assiste um jogo de futebol, você quer comentar com o seu companheiro, mesmo que ele tenha uma opinião contrária à sua sobre o que aconteceu no jogo passado, né? Quem assiste Big Brother, por exemplo, quer comentar sobre Big Brother. Quem assiste novela quer falar sobre novela. Quem assistiu um filme quer comentar sobre aquele filme. E aí não consegue fazer isso por quê? Porque não tem com quem comente. Agora você lê um belo de um texto bíblico e dentro da sua casa não tem com quem você compartilhar esse texto, entendeu? Na igreja você vai encontrar alguém para falar sobre isso, né? A gente sempre anda em comunhão e a gente sempre conversa de diversas coisas. A gente fala de política, a gente fala de filme, a gente fala de atualidades, de guerras, de tudo que a gente está aqui, a gente conversa muito. Mas a gente tem muita conversa bíblica, né? Os nossos almoços, né, de sábado principalmente, tem voltado muito para, tipo assim, as perguntas que nós lemos aqui, às vezes, antes da pergunta chegar aqui, nós estamos nos questionando na hora do almoço, né? E isso tem sido muito bom, porque nós estamos sendo igrejas no restaurante, nós estamos sendo igreja na casa de um irmão, nós estamos sendo igreja sempre, e Deus tem abençoado a gente cada vez mais e mais, tem fortificado a nossa fé, fortificado o nosso coração. E eu acho que a gente tem que frequentar a igreja por essas razões. Ah, legal. Assim, Salmo 133 fala assim, ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, né? Que é tudo que foi falado aqui, né? Eu adoro estar na igreja. Até uma das nossas diretoras mandou aqui, Hebreus 10, 25, que fala assim, pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem
terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Muitas vezes numa conversa, a gente acaba, né, ajudando o outro. Em Tiago também fala que aquele que confessa os seus pecados, ele é liberto. Então muitas vezes a pessoa está passando por alguma dificuldade, mas se ela está ali em comunhão com os irmãos, todo mundo na mesma visão, na mesma ideia, os conselhos serão bons, né? Você não vai precisar buscar conselho do mundo, né? Com pessoas que vai agir contra a família, com pessoas que vai falar aproveite a vida. Então assim, ouvir a voz de Deus a gente consegue mesmo, né? Ouvir em casa, fecha a porta do quarto, ora, põe uma pregação na internet, põe um louvor, né? Isso acontece. Mas a importância de estar junto é outro esquema, porque dá suporte, né? O irmão dá suporte. O Jorge falou uma passagem interessante, onde tem 2 ou mais ali eu estarei, né? É verdade, é verdade. Então você vê que a presença do Espírito Santo, ela está no local. Então, assim, existem diversos motivos, né? Isso daqui é pouco que a gente tá falando, mas é uma super base. Eu conheço tanta gente que saiu, falou, vou me virar sozinha em casa, entendeu? Vou ali, eu tenho Espírito Santo, entendeu? Eu tenho a Bíblia, eu tenho internet, mas não é a mesma coisa de um abraço, entendeu? De um olho no olho. Você gosta de conversar com alguém que não tá olhando pra você? Não, geralmente quando você tá falando alguma coisa séria, você fala assim, olha pra mim, né? Então, assim... Vai fazer como? Virtualmente, né? Vai ficar só recebendo, né? Não. Fica só na paciência. Exatamente. É terapia, né? Que você vai falando Um dos benefícios também de você congregar em uma igreja, ser membro de uma igreja, é esse processo, tipo, educacional, né? Porque tem diferença de ensino para educação. Ensino é quando vão te preparar para você executar uma prova e provar que recebeu e entende um conteúdo. Que é o que a gente recebe na escola, né? A escola não é educação, é ensino. Então nos preparam para tirar um educação certificado. em casa, né? Então um ensino é algo passivo. Vai jogando informação para o cara ir decorando, porque não tem aquela atividade. A educação é diferente, já é algo ativo. Sim. Você tem a entrada de informação, só que você tem a saída, educação, tem a ação envolvida também. E somente na igreja você consegue fazer isso. Sim. Por exemplo, eu não consigo viver tudo ao mesmo tempo, eu não consigo passar por diversas coisas na minha vida. Tem coisa que só você passou, só o Delay, só o Jean, só a Tati. Tem coisa que cada um vai passar diferente do irmão e cada um vai ter uma lição. Sim. Sim. São trocas, né? Troca de experiência, Troca né? de experiências. E você está fazendo uma atividade contando o seu testemunho para outra pessoa. E às vezes eu vou contar isso, vou sair para o mundo, né? Porque a igreja é isso, a igreja é a formação de discípulos para o mundo. Eu não acho que a qualidade da igreja está na quantidade de membros que estão lá, mas na qualidade de discípulos que você joga na segunda-feira para ir para o trabalho, né? Digamos assim. Eu acho que a ideia basicamente é essa. Tá ligado? E lá, às vezes, alguém vai me contar alguma coisa que eu não vou ter essa experiência, eu não passei por isso, sabe? Mas o dele passou, o Jorge passou. Aconteceu isso. Quantas vezes a gente não conta um testemunho do irmão? Do irmão. A maioria das vezes, por exemplo, eu conto mais testemunho da galera aqui da igreja do que de mim mesmo. Sim. Né? Porque é aquilo que você recebe, você está fazendo essa atividade. Então, edifica, né? De ser passivo somente no seu quarto, né? Somente com a sua Bíblia. Você escuta Deus, mas você só está recebendo. E Deus precisa que você vá para a atividade. Até porque é comprovado também, está saindo um pouco dessa questão espiritual, que você só aprende alguma coisa não somente decorando, mas ensinando. É verdade. Você tendo um interlocutor, né? Toda coisa que você vai aprender, curso, faculdade, essas coisas, os caras ensinam. Ok, estuda, mas procura um amigo. Procura alguém com quem você possa conversar sobre esse assunto. Informação. Porque é nesse processo que você vai pegar todas essas informações assim, que está fragmentado na nossa cabeça e vai montar seu raciocínio para explicar. E eu acho que na igreja, somente na igreja, a gente consegue ter esse processo. E o ponto legal disso tudo aqui, porque a primeira igreja, vamos analisar o ponto certinho, a primeira igreja começou os discípulos seguindo Jesus Cristo. E o Cristo começou a ensiná-los, a mostrar como fazer milagres e maravilhas. Foi tudo iniciativa de Cristo. Ele era a verdadeira igreja, né? Como nós sabemos, como nós entendemos o que é a igreja hoje em dia.
Ah, legal, É isso né? aí, é isso aí. Quer falar mais, gente? Não, é isso Ah, aí. isso daqui é super Não, importante, assim, é que tem gente que não quer abandonar a fé de qualquer jeito, quer se afastar, É. não quer trocar ideia, então arruma isso como desculpa. E tem mas gente que não é nem o abandonar a fé, abandona a igreja, por exemplo, aquele Pax, É. né? Ele agora falou, não tem mais igreja não. É que eu acho que aí, mano, esses caras, na moral, esses caras pra mim, tipo, mano, esse maluco que você acabou de falar, tem um outro cara de um canal que chamava, tipo assim, nem sei se existe mais esse canal, são os caras que eles são os caras que não têm convicção, tá ligado? E eles acham que eles têm a própria fé deles. Eu vi uma vez aqueles 50 fatos sobre esse maluco, o nome dele é Eduardo, não sei o que, ele era cantor, esse cozido. E aí é o seguinte, não, o cara é pão com ovo. E aí ele fala umas besteiras, cara. Ele como cristão, você olha ele falando, é umas besteiras que ele fala. Esse cara, ele fala, tanto esse Pax que você tá falando, quanto o outro, eu esqueci o nome do cara, não sei o que, Medrado. Mano, fala muita besteira, tá ligado? E eles fogem do propósito realmente de que é ser cristão. São os caras que você olha e ele fala assim, esse cara aqui não é cristão não, esse cara aqui não caminha da ideia do cristianismo verdadeiro. Tá ligado? É que assim, eles são engraçados, eles contam piadas, não falam palavrão, mas a vida deles não reflete em Jesus Cristo. Então a gente não pode colocar esses caras como referência, tá ligado? Então na igreja eles talvez não tenham oportunidade, porque talvez o pastor não ache engraçado o que eles fazem. Entendeu? Então, tipo, fala assim, mano, esse cara, não vamos dar oportunidade. É que nem o Jacinto Manto. O Jacinto Manto, eu não sei qual que é a igreja que ele congrega, mas as graças que ele faz no YouTube fica no YouTube, no Instagram. Acaba ali. Não vai pra igreja dele. Os pastores Sim. falam assim, não faz sentido, tá ligado? E aí acaba, tipo, fazendo isso. Esses caras querem fazer uma coisa que não faz sentido ser feita. Sim, e Saca? principalmente a questão da igreja, Cristo, ele é perfeito. Mas a Exatamente. igreja ela é composta por pessoas imperfeitas, né? Até porque Cristo ele veio para quem? Para os doentes. Ele vai aonde estão os doentes, onde estão as pessoas necessitadas. E a bandeira que ele estava levantando já, esse Pax, é do tipo assim, É isso que eu ia perguntar, aconteceu, eu fui numa igreja aí tinha que ofertar não sei o quê, aí aconteceu de eu pegar um dinheiro e ter que dar para alguém, foi até alguma coisa atrelada à oferta, assim, que ele se sentiu, ofendido. Falou, poxa, mano, isso não é o evangelho, né? Mas enquanto as pessoas, eu tive uma experiência, porque antes de ir para a igreja, quando eu era do mundão, eu comecei a ir para a igreja e falei, nossa, tô no melhor lugar que eu deveria estar. E aí teve um quebra-pau no ensaio. Mano, eu até chorei no ensaio. Eu falei, velho. Marcante na nossa vida. Eu acho que eu lembro isso. Porque eu ouvi uma voz assim no meu ouvido. Eu lembro como se fosse hoje. Aí, tá vendo? Lá no mundão você achava que era bagunçado. Olha aqui dentro as coisas que você tá vendo. Nossa. Né? E, nossa, eu fiquei mal. Vocês estavam Lembro nesse dia. disso daí. Mas eu era recém-convertido, enfim, né? A gente precisou ter umas cascas, né? Hoje o Senhor vai tratando. Mas são pessoas imperfeitas, como eu sou, né? Nosso amigo letrado, nosso amigo magrelo, o patolino, a pessoa que eu mais gosto na mesa. Magrelo né? é bom. Nós somos imperfeitos. E Eu posso falar uma coisa pra você? Acho que é você que já falou isso uma vez. A igreja perfeita está no céu. Exatamente. A igreja perfeita não está aqui na terra, tá ligado? E se ela fosse perfeita, ela não estaria aqui na terra, tá ligado? Sim. Saca? Então eu não vou na igreja para ser perfeito, eu vou na igreja para tentar me arrumar. Melhorar. Tá ligado? Saca? Os pastores, né? Os irmãos, as irmãs, os levitas. O grande lance é que é o seguinte: esses caras que abandonam a igreja e propagam esse tipo de coisa, são as pessoas que na verdade eles estão muito mais preocupados em alimentar o ego do que realmente alimentar ou adorar e exaltar e glorificar o nome do Senhor. às vezes clique. Você vê os Lá caras atrás de falando, clique. não sei o quê, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Meu irmão, minha irmã, a igreja é você. Você tem que servir a Deus. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que, contribuir. O quanto esses caras que estão abandonando a igreja estão realmente contribuindo para a igreja. Sim, Ou pro até mesmo reino. pro reino. Pro tá ligado? reino, né? Não estão, cara, dividindo. saca? Então, tipo assim, mano, eu vi, teve aquele comercial do Burger King, que era um monte de criança falando sobre homossexualidade e tal, né? E até a comunidade evangélica foi contra o comercial e tal. E
o Pax foi tipo assim, porque eu acho do Burger King, eu acho uma delícia, eu não resisto. Mano, uma bobeira, o cara foi uma coisa totalmente inútil. O cara podia ter usado o canal dele para expressar algo interessante naquele momento e falar uma besteira. Então, quer dizer, você percebe que o cara, ele é um cara completamente vazio, tá ligado? Saca? Não, assim, mano, não tô criticando, chama até o cara. Se um cara um dia quiser vir aqui pra te trocar ideia, a gente troca ideia, tá ligado? Mas, pra mim, é um cara vazio. Pra mim, ele é um cara que não conheceu Jesus. Nasceu na igreja, mas não conheceu Cristo, não sabe nem quem é Cristo, só atrás de fama. Entendeu? O Pax, esse outro maluco que eu falei, que até, graças a Deus, esqueci o nome dele, só fala besteira. Entendeu? Você quer zoar? Vamos zoar, cara. Vamos bagunçar. Eu sou o cara da brincadeira, eu gosto, vocês sabem disso. Eu gosto de brincadeira, zoo aqui na mesa e tal. Só que é o seguinte, o reino de Deus é muito sério pra mim. Sim. Tá ligado? E a galera não pode ficar brincando de igreja, tá ligado? Porque eu acho que é isso. Exatamente. Então, você que está assistindo aí, se tiver querendo desviar de uma igreja, não quero ir para a igreja, cansei, tô decepcionado, você decepciona as pessoas te decepcionam, a vida é assim. Só Cristo que não decepciona a gente nunca, né? Porque ele realmente, como eles falaram aqui na mesa, é perfeito. Então, assim, a gente não nasceu para viver só. Né? Quanto mais sozinho nós ficamos, mais coisas na cabeça a gente deixa de Satanás colocar, vai dando tristeza, vai ficando cabisbaixo, não vai. As pessoas que não falam, elas ficam até doentes, né? Dá aquele negócio, aquele aperto, aquele nó na garganta. Então precisa de pessoas para falar. Se precisar de motivo para ir para a igreja, foi respondido a alguns, né? Sim. Alguns motivos. Gente, nós estamos com alguns probleminhas aqui no técnico. Galera, voltamos aqui porque o diabo tá querendo acabar com o nosso programa, mas ele já está derrotado em nome de Jesus. Fala aí, galera, ontem a gente gravou um programa quase 2 horas e de repente, pum, tudo apagou. E então o inimigo tá, se você tá aí no nosso canal, permaneça aí firme, porque Deus tá querendo falar com você. Amém? Se você tá assistindo o nosso canal aí, se quiser ofertar um computador bom pra gente aí, né, cara, que a gente tá né, sofrendo por causa dos computadores, tá ligado? Saca? Porque o nosso computador deu problema ontem. Entendeu? Isso aí. Então, assim, a gente falou agora há pouco sobre a questão da igreja, né? Essa pergunta vai pra caixa vermelha ou não? Tá resolvido o assunto? Eu acho que, né, mano, Vocês sabem, são vários benefícios. Deu um caldo, né? Deu um caldo. Volta. Volta. Nossa diretora falou. A galera ali tá querendo participar da mesa futuramente. Volta. Nossa, deixa eu só dar uma olhada nessa caixa vermelha aqui. Tá cheia já, hein? Nossa, tem umas perguntas aqui. No dia que a gente fizer caixa vermelha. Só tem uns cabulosos. Nossa, só tem aquelas perguntas que vai dar até medo de responder. Quando a gente for abrir essa caixa aqui, eu particularmente, eu nem quero estar aqui. O podcast vai começar às 5 horas da tarde. Vai lá. Delay também Patolino sem bico. Vamos para mais uma. Mais uma pergunta. Fecha o olho. Aí aquela, hein? Vamos ver a Mais expressão uma do delay. pergunta. Fecha o olho e pega o bico. Essa não, delay, essa não. Ai. A Nossa, cor é a mesma. Aquela Hein? pergunta, veio aquela. Vamos lá. Fala aí, delay. Aí, delay. O delay É boa? falou o olho, muita expressão. É boa? É boa, dá um bom tema. E eu vou começar a usar o tema Patolino sem bico, só que eu tô me chamando Patolino sem bico. Boa, delay, Olha gostei. Uma mulher pode liderar uma igreja? Boa. E aí, começa com você. Começa aí, você falou que mas peraí. Você falou, não, eu vou usar o exemplo do Patolino, mas o que você vai falar do Patolino? Não, Patolino. Ele vai aderir esse Eu vou apelido. aderir o tá. apelido. Agora a gente não Boa. vai chamar ele de delay, mas Não, agora de não, Patolino. não. Beleza. Fala aí, Vou Pato. começar a usar a camisa do Patolino. Eu ganhei um boné do Patolino dele. Ganhou? É verdade, eu ganhei um um preto. bonequinho do Patolino dele. Pô, eu posso dar um pastor pra você depois dele. Uma mulher pode ser líder de uma igreja? Liderar uma igreja, né? Liderar uma igreja. Liderar. Tipo a pastora, pode ser a pastora. Vamos da lá, igreja. vamos voltar. Só rapidão, antes de você responder, só explicar. Não é ser uma pastora, tá. Porque pastora existe, que nem vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Quem é o líder da Renascer? É o apóstolo Estevão, tá ligado? A mulher dele é uma grande bispa. Isso aí é um fato. Não tô falando se a mulher pode ser uma pastora. Vamos supor que não tivesse o Estevão, a bispa Sônia poderia ser a líder da Renascer? Essa é a pergunta, entendeu? Vocês entenderam? Entendi. A Ingrid Duque poderia A Ingrid Duque estar no lugar do Agenor lá. em vez de ser o Agenor Duque, ser a Ingrid Duque. Poderia ter uma mulher líder de ministério?
Tatiele Hernandes Duque. Eu vou partir do pressuposto de uma liderança. Quando Cristo ressuscitou, a primeira pessoa a ver Cristo foi uma mulher. Ela creu. Legal. Ela foi lá, primeiro, ela creu em qual sentido? Ela foi fazer o quê? Foi tratar do corpo do nosso Senhor depois dos 3 dias, depois de Cristo o terceiro dia Cristo está sepulcro. Ela falou, agora eu posso ir lá e cuidar do corpo do meu Senhor. A gente entende que ela ia lá cuidar do corpo do Senhor. E ela não encontrou o corpo do Senhor, porque o Senhor Jesus já tinha sido ressuscitado. E ela voltou para contar para os irmãos que ficaram lá escondidos, né, que Cristo tinha ressuscitado. Vamos entender um ponto. Assim, o que poderia ter sido acontecido naquela época? Porque Jesus apareceu primeiro para Maria, para mulheres que foram lá ver o corpo do Senhor Jesus, para ela começar a ter destaque. Porque hoje, se você, naquele tempo, vamos voltar no tempo atrás, tempo de Cristo, as mulheres não era a pessoa de se ter credibilidade. As pessoas não tinham credibilidade, principalmente as mulheres. As mulheres não tinham credibilidade. Sim. E foram elas que viu Cristo apareceu primeiro para Maria, e ela foi e contou pro pessoal. Cristo já tinha sido ressuscitado. Aí qual seria hoje em dia, naquele tempo, qual seria o viés? Pô, uma mulher que contou pra gente que Cristo ressuscitou. Nós não poderíamos. Você acha que eles iam acreditar? Eles só acreditaram depois que Cristo apareceu para eles de novo. Quer dizer, a mulher começou a ter credibilidade. Graças a Cristo, aparecendo para ela. Né? Legal, e legal. eu vejo liderança partindo daí. Legal. Porque quem deve contar a história de Cristo poderia ter sido quem? Maria Madalena, as Marias, que contaram algumas coisas para alguns discípulos lá no futuro, na frente. Que hoje nós sabemos que chegaram até nós o Evangelho. Legal. Foi através, por quê? Por uma mulher. Pode ter sido a mãe de Jesus, pode ter sido Maria Madalena, pode ter sido as mulheres que acompanharam a Cristo. Porque as mulheres seguiam a Jesus Cristo também, não só os homens. E por isso eu creio que mulher pode ser líder. Gostei. Gostei Pode liderar. Gostei bastante da resposta do Delay. Gostei dessa questão de quebrar, gostei dele. Foi só mudar de nome Só que... Foi só deixar de ele ser o Delay para ser o Patolino e eu já, né? Já trouxe o nosso, mano. Bico virou Achou o bico dele que o Frazino tinha tirado. Mano, eu gostei bastante. Eu gostei da pergunta do Delay. Da resposta do Delay, desculpa. E fico com 90% dela, tá ligado? Eu só vou acrescentar mais 10% se o Delay assim permitir. Porque é o seguinte, no passado existiam juízes. E a Bíblia fala que Deus levantou os juízes para governar e para julgar as causas, né, do povo, porque o povo vivia se afastando de Deus e adorando outros deuses. E aí, a partir desse momento, né, nós temos uma juíza mulher, que ela liderava, e a Bíblia fala que ela julgava a causa da galera, que era Débora. Então, se eu tenho Débora, tá ligado, como uma juíza, aí indo mais pro lado do Velho Testamento, porque o pastor Delay trouxe o Novo Testamento, tá ligado? Eu confirmo essa resposta, a minha resposta com sim. A mulher, ela pode liderar uma igreja porque Débora liderou o povo, né? Esqueci o Baraque. Ele era um general e ele vai pra guerra e ele fala, eu só vou pra guerra se você for, né? E até Deus fala assim, ó, só por conta desse medo de Baraque eu vou dar a vitória para uma mulher, e depois ele dá uma vitória para a mulher mesmo. Então sim, para mim a mulher, ela pode liderar uma igreja, tenho dito. E aí? Jorge tá ali, ó, na Bíblia ali, ó. Eu vou de Novo Testamento. Legal. Porque Romanos, eu tentei achar a passagem, mas acho que é 16, né? Fala sobre Febe, fala sobre Priscila e Áquila. Exatamente. Fala sobre Júnia, que tem alguns teólogos que falam que Júnia é Júnior, né? Inclusive Júnia é chamado de apóstola. Olha só, cara. Entendeu? É isso mesmo, verdade. Então, assim, com certeza deve ter outras perguntas irmãs dessa aqui. Já caiu uma de presbítera, né? Um dia. Sim. Deve vir de pastora, agora é de mulher que pode liderar a igreja. Confesso que eu sou totalmente a favor da sua resposta, Pato. E deve liderar, cara. Deve liderar. Mulher, homem, sei lá.
Tem lá a irmã, foi lá, constituiu uma igreja, olha, segundo a convenção das assembleias, não pode, porque você é mulher, eu acho que é heresia. Uma vez a Tatiele comentou uma passagem aqui, falou, poxa, Paulo ia lá, falava um monte de coisa sobre as mulheres e não sei o quê. E se parar para pensar, a carta aos Romanos, quem escreveu? Né, ele fala Saldo, Febe, Saldo fulano, que são cooperadores, que têm ajudado, que têm feito isso, aquilo, levado a palavra, enfim. E eu tenho certeza que uma mulher pode liderar uma igreja, assim como pode, inclusive, liderar um lar, entendeu? Porque a gente fala, né, do homem é a cabeça, aí os outros falam, mas a mulher é o pescoço que dá a direção, né? E a Bíblia, eu acho ela um livro engraçado, cara. Porque a Bíblia fala que nós temos que entender a mulher. Mas você já parou para pensar? Vou fazer uma pergunta aqui pro apóstolo Jean Inácio. Cara, como entender uma mulher que sangra e não morre? Você falou isso. É verdade, mas você já parou pra pensar nisso daí, mano? Uma pessoa que sangra durante dias. E não morre, Né? Então. Então. A câmera tá só lá? Não, mas é importante isso daí. Ainda bem que tem a presença feminina aqui. Né? Hoje nós estamos sendo liderados por uma mulher. Exatamente. Aí você tem que perguntar como entender Deus que fez assim. Sim, e eu vou, em nome de Jesus, quando chegar, pô, pai, mas por que falou que a gente tinha que entender a mulher? Aí ele vai explicar, né? Desde da época de Adão e Eva. Que se tiver no céu, será que Adão e Eva estão no céu, gente? Eu acho que sim. Não, eu acho que não. Então, isso daí é tema de debate. Polêmico, pastor polêmico. Cara. Eu acho que Adão e Eva não. Desculpa, né, mudar aqui, mas, mano, eu vou tirar satisfação se eu trombar eles lá. Mas a igreja pode ser liderada, assim. Pode ser liderada por mulher. Só pra não virar corte aí, tá ligado? Que Adão e Eva, mó vacilão. Tava tudo do bom e do melhor, tava tudo bacana. Por que eles foram comer aquele fruto e riscar pra nós, né? Eles podem até estar no céu porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, mas é a misericórdia de Deus, porque a minha não. Eu tenho uma raiva de Adão e Eva. Fala aí, Jorge, então pode? Pode. E aí, Renan? Renan. A resposta do Delay já matou totalmente a charada, né? Não se trata da nomenclatura líder, mas da capacidade que vem por trás dessa nomenclatura, né? Porque vamos utilizar somente o termo dessa questão, liderança. Algumas pessoas confundem com gerente, né? Um gerente é totalmente diferente de líder, né? O gerente é o cara que simplesmente cruza o braço e fala, você fulano, cuida disso, vai, me traz os dados depois. O líder não, o líder é aquele que puxa, é aquele que fala, não, tá errado, vem cá, eu fiz assim, vem cá, você também, vamos puxar isso aqui. Vamos que conduz, né? Isso, que conduz. Como que Moisés lidera, foi ali liderando o povo no deserto. Que lidera a um objetivo, né? E a Bíblia está recheada desses exemplos em que Deus tinha um objetivo dado ao povo e foram mulheres que foram levantadas e atingiram esse objetivo. Então, com a igreja, templo físico, também não é diferente. A mulher, sim, é capaz de liderar e conduzir um objetivo. No ramo espiritual, aí o pessoal já confunde muito, né? Essa questão da liderança gera muita soberba. A gente vê muito soberba por trás disso no meio evangélico. Quero ser líder disso. Só que no mundo espiritual, aí já é um pouco diferente, porque líder temos um só, que é Jesus Cristo, né? E mesmo que vou tentar ser sublíder, também já é um pouco diferente, porque se você quer ser maior no reino dos céus, Jesus fala, você tem que servir ao invés de ser servido. É totalmente contrário de um termo de liderança e um gerente humano, digamos assim, os termos humanos, é aquele cara que tem poder, né? Digamos assim. Mas visto todas essas necessidades que até o Delay falou que são prévias a uma ação de liderança, a mulher tem totalmente capacidade em algumas questões, mais aptidão do que o homem, né? O homem é sempre muito cabeça dura,
A mulher, a gente vê, por exemplos, assim, que ela consegue até entender mais da vontade de Deus Sim. do que nós. Assim, Te carregou 9 meses, cara. Eu falo por mim, eu sou homem, eu sou cabeça dura. Às vezes a gente entra em discussão com Deus, quer entender tudo. Ele fala uma coisa, a gente quer entender o porquê que ele está falando isso. A mulher não, ela realmente sensibilidade, entrega, né? São intercessoras nessa questão. Então, pra mim, pode, com certeza. Na minha carreira profissional, cara, eu tive muitas mulheres como líder, entendeu? Eu tive muitas gerentes femininas, cara. Também tive gerentes masculinos, obviamente, mas as melhores gerentes que eu tive e mais capacitadas e mais sensíveis foram as das mulheres, né? Os homens, eles são mais duros, né? Não, tem que ser assim, pronto, acabou. A mulher, ela tem mais flexibilidade, ela tem mais visão, né? O que você tá falando é verdade. E atualmente, hoje, a minha gerente, ela é uma mulher e eu, tipo, mano, ela, pra mim, eu respeito muito ela como gerente e entendo, sim, totalmente a posição dela e sempre quando ela fala, ó, vamos fazer dessa forma, a gente faz e o negócio caminha, tá ligado? Eu acho sim que a mulher ela tem uma capacidade para liderar uma igreja assim. Seria legal se levantasse mais mulheres nos ministérios assim, ministeriais, porque a gente sempre vê, né? Eu particularmente, a única esposa, eu não sabia o nome da mulher da Gena Duque. A única esposa que eu conheço para mim que é famosa, que eu falo assim, a esposa tal, é a Bispa Sônia, né? Do apóstolo Estevão. Não sei quem é a mulher, a esposa de Macedo, do R.R. Soares, do Valdomiro Santiago, não sei quem é essa galera, tá ligado? Mas, não querendo ser adventista, né, pra vocês não me matarem, a Ellen White é um exemplo legal disso. Sim. A igreja adventista cresce sobre meio que a liderança dela, tá ligado? Saca? Isso é muito legal nos tempos que não é pra se ter, né, essa liderança, né, cara? Tipo assim, na época, tempos né? difíceis, assim, de sexismo, assim, vamos dizer. Mano, isso cabe lembrar. E ela, mano, a galera da Adventista tem um respeito ímpar por ela. E ela foi realmente uma bênção do Senhor, né? Fica essa dica. Ó, eu achei o texto aqui, posso ler rapidão? Pode, por favor. Eu vou começar a ler a partir do versículo 1 mesmo, que esse daqui é o poder mesmo da mulher dentro da igreja, né? Romanos 16. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Sencreia. Então, a primeira. Aí ele dá as dicas, né? Receba essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus, etc, etc, etc. Aí vamos para o versículo 3. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo. Se você para pensar na questão de importância, até comentei com a minha esposa há um tempo, quando vão apresentar um casal, primeiro eu falo o nome do marido. É legal, né? É verdade. E aqui Paulo ele cita Priscila e Áquila, acho que mais 3 vezes na Bíblia. Só que 2 vezes é sempre Priscila e Áquila. Uma vez só foi Áquila e Priscila. Aí fala que eles arriscaram a vida, tal, mas também todas as igrejas, enfim. Aí, versículo 5. Também saudações ao meu querido amigo Epêneto. Beleza, então são 2 homens, mais Áquila e Febe, certo? Aí vem versículo 6, saudações a Maria, que tem trabalhado por vocês. E aí o 7 para mim, que é a cereja do bolo. Saudações a Andrônico e a irmã Júnia, meus patrícios judeus que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Olha lá, antes dele ainda. Então, e tem mais, né? Se você continuar lendo aqui, vai ter uma infinidade de nome, né? Trifena, Trifosa. Fica a dica aí do nome dos seus filhos, né? Entendeu? Júlia. Então, para mim, pode. Então, né? Eu sou mulher, então é lógico que eu vou falar que pode, né? Não, mentira. Tem até um vídeo nosso, se você não assistiu, procure aí, do dia 8 de março desse ano, um vídeo super legal, porque falamos várias coisas a respeito disso, de mulher ser líder, entre outros assuntos. E eu vou deixar um recado pra mim mesma, porque eu vou estar assistindo esse vídeo agora. Tatiele, escreve aí nos comentários, né? Para uma próxima pergunta com base nessa. Por favor, Tatiele, escreve agora. É o seguinte, e se a mulher for solteira, ela pode liderar? Ou se a mulher ficou viúva muito nova, está sozinha na igreja dela, ela pode liderar? Nossa, eu não vou responder. Pode colocar spoiler.
a gente precisa pensar também nessa outra questão, porque foi interessante, eu tava pensando nisso aqui, no decorrer, Deus confirmou porque você leu o casal, Sim. certo? Eu acho muito importante, assim, o Jean é meu esposo, então eu tô com ele junto aqui e ele tá comigo, né? Está os dois juntos, né? E se essa igreja tem uma única mulher líder, ela é sozinha, né? Então assim, é uma Eu já até questão tenho que a gente resposta, tem eu já até tenho a resposta, Também. mas vou esperar a pergunta. Vamos colocar, Eu quero só deixar uma palavra que foi enviada pela nossa direção, que diz assim, ó: em nós não é nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. Verdade, a capacitação não vem do sexo da pessoa, da cor da pessoa, do status social da pessoa. A capacitação vem de Deus. Se Deus, mano, se Deus usar, cara, capacitar, cara, eu acho que, né, qualquer pessoa que está com o coração disposto pode realmente liderar uma igreja com alegria e com amor. E vindo também, né, da nossa galera da direção Gálatas, né? Que elas mandaram pra gente escravos e livres, né? Homens e mulheres, independente. Né? A gente falou hoje da jumenta, né? Foi falado isso hoje. Então, né, não tá comparando a gente com jumenta, não. A gente só tava falando que, assim, quando Deus quer falar, as coisas precisam andar. Eu posso falar uma coisa pra você? Há umas 3 semanas atrás, deixa eu contar aqui, umas 4 semanas atrás, eu acho, mais ou menos, houve uma pregação, tá ligado, aqui na nossa igreja, que falou sobre Davi, tá ligado? E Davi não era para ter sido escolhido, né? Tudo apontava para não ser ele o escolhido, né? E o pai esquece ele, né? E aí, né, o pregador, o preletor daquele dia, ó, gostou do preletor? Eu dei um upgrade no Jorge, agora foca nele ali, ó. Foca nele aqui, ó. Foi esse menino aqui, ó, que trouxe a palavra. Preletor, ó. Preletor. Vou colocar no meu currículo, no LinkedIn. Boa. E aí ele falou, foi uma verdade, né? Davi não era pra ter sido rei. E olha, Deus usou ele, tá ligado? Sim. Então eu acho que, tipo assim, mano, a capacitação ela vem de Deus. E se Deus ele abençoar, é bênção. Então pode. Porque recebi do Senhor esse ensinamento, né? Então... Amém. Mas e aí, é pergunta de repescagem ou não? Pergunta linda, né? Mas acho que não vai pra caixinha, não. Entendeu? Então, ó, Tatiele, escreve aí, não esquece. Escreve, Tatiele, hashtag abre Tatiele. Tatiele também escreve hashtag abre Tatiele. E aí? Eu quero mandar também uma mensagem pra mim no futuro. Coma mais salada. Conselhos pra ele mesmo. Temos quanto tempo de gravação aí, nossas diretoras de hoje? Não liga pra isso, não. Pra saber se são mais 2 ou mais uma? Vai mais 5. Quem agora? E aí, quem quer pegar? O Renan não tinha pego no outro programa? Não pegou. Não, mas pega aí, pô. Você vai tirar aquela lá, você vai ver. Meu Deus. Aí, é essa aí, ó. Pegou. Nossa, eu tinha uma amarelinha. E é amarela. Dá até uma dor no coração aqui, assim. Que rufo. Que rufo, leão. E... Pra mim. Então, olhou pra mim. É polêmica. Olhou pra mim, é polêmica. Não. Não. Tudo que está na Bíblia é verdade? Nossa! Meu Deus. Quem Como que a fez essa gente pergunta? vai provar a Bíblia, hein? De Gênesis E os Apocalipses. Tudo, literalmente tudo. Cadê? Deixa eu ler de novo. Quer confirmar se é isso mesmo? Eu acho que ele tá Essa mentindo. vai longe. Se é tudo ou algumas coisas? Tá mentindo? Algumas coisas. Não, mas pensa essa... no chatão. Tudo que está na Bíblia. O chatão da escola, o chatão do trabalho. Meu, você fica lendo essas coisas aí, meu. Como é que você sabe que isso é verdade? Não, sim. Como já que eu vi posso isso. comprovar se a Bíblia é O verdadeira, que né? você responderia pra esse cara? E aí? Mas foi um livro que foi escrito por 200 monges que estavam dormindo, estavam com problema, com... Olha, partindo do ponto, vai. Puxamos uma inicial aí, são vários caras que escreveram, né? 66 livros. Quantos do velho? São 66 livros, são... 33 do velho e... Não, 32 do velho e 24 Gente, do novo? Não, se são 66, 33 aos 24 dá 57. 65 livros, né? 66.
Ah, não, peraí. 66 Acho que é livros. 66. Não, Vou mas pegar um corte aqui. Vai dar Isso aí, ó. Peraí. É isso aí pra você ver que a gente não é teólogo. Porque um teólogo responderia isso de cor. Se fosse o cara. Cruvinel, ele falaria a divisão, falaria a quantidade de versículos, quantidade. E aí, Ó, vai a falar gente vai que dar um é Google. O Google ajuda. O Google é a nossa O Renan enciclopédia. tá contando uma história aqui, ó. Vai lá, Vai, Renan, conta a conta sua história aí. história. Aí pergunta, né? Mano, tantos caras que escreveram isso em tantas épocas diferentes, né? Como é que você confia nisso? Primeiro é que as interligações, porque é aquilo que é escrito desde o início, desde Gênesis, você vê símbolos, né? Você vê versículos que prediz a necessidade de um Messias, a necessidade de um Salvador, Sim. a forma com que ele irá salvar a humanidade, se humilhando. Você consegue ler Gênesis e enxergar Cristo em Gênesis, né? E enxergar até Apocalipse. Então as interligações que há entre os livros de diferentes épocas e diferentes autores, ela não se contradiz, né? Muita gente entra em alguns debates sobre a Bíblia, sobre textos, sobre livros, e alguns sempre dão aquela arranhada. Não, esse texto está se contradizendo, a gente não pode puxar o Velho Testamento. Isso aí é totalmente uma mentira. O cara fala, não, a gente tem que ficar somente com o Novo Testamento e esquecer o Velho, é uma nova aliança. Você tem que esquecer aquela que é a velha aliança, como se fosse um novo casamento. Mas Sim. não, a velha aliança acusava e determinava a necessidade da qual a nova aliança chegou. Então é toda essa interligação, né, que o cara respondendo isso, mostrando isso, a pessoa ela pode realmente falar, não, faz totalmente sentido. Agora escrita, vamos lá, faz tanto tempo que escreveram isso, como é que eu posso confiar que o Deleuze, teólogo lá de 1823, fez a versão Deleuze revisada e não colocou as palavras que ele quis colocar lá? Algumas coisas meio inclusivas, sei lá, puxando a sardinha para algum lado. Então, como é que foi confiável isso? No período que eles iam escrevendo os cânones bíblicos, né, principalmente quando o Império Romano adotou o cristianismo como religião, os livros eles eram preservados nos originais, e hoje você tem aí Isaías em originais, uma porrada de livros, né? 100 originais espalhados pelo mundo idênticos na escrita. Fala por quê? Porque eles colocavam os monges da época em tendas separadas, 100, 200 tendas separadas, falava cada um traduz o seu. E depois pegava todo mundo e comparava. Então, a compilação deles todas, né? Compilava todos para ver se batia as... Não tinha como você fazer nada ali, porque era palavra por palavra e se pegava assim também o contexto. Por que você? Porque 90% utilizou essa palavra diferente aqui. Não, porque o contexto ele está puxando essa palavra antes. Esse senhor aqui é com S menor, porque está falando de um senhor de escravidão. Esse é o S maior porque estava se referindo a Deus. Então até esse processo que foi feito lá em 300 depois de Cristo, ele foi um processo por uma amostragem muito grande, né? Isso é historicamente comprovado. E os originais também, não tem como falar, não, mas pode haver contradição. Você não concorda comigo que pode haver contradição? Qualquer um, o rei James lá quis escrever a versão dele? Não pode, porque aí as pessoas falam tanto de, é fé, você fala tanto de fé, você acredita porque é fé. Não, aí já entra um pouco na história da literatura. Porque é algo comprovável, é algo que a arqueologia, né, foi montando isso e se comprova isso hoje com as cópias dos originais também. Então aqui é falando um pouco da veracidade literária da Bíblia. Legal. Né? Aí agora a veracidade espiritual, deixa com vocês. Deixa eu posso falar? Fala, mas só queria dizer assim, tipo assim, mano, dá até medo de ficar aqui do lado do Renan, cara. Você é louco, mano. Nossa, você viu como o cara falou? Nossa, o cara deu uma aula aqui de. Ainda bem, né, que ele deu aula, porque eu não vou A gente dar. não pode. Se ele for embora, a gente tá lascado. Se ele for embora, lascou. Só pra vocês verem que a gente não é teólogo. Assim, ó, eu vou falar. Aí eu vou falar do ponto mais lógico da coisa, né, cara? Primeiro, vamos pegar a Bíblia como um todo. A primeira parte da Bíblia, que são os 5 primeiros livros, é o Pentateuco ou a Torá, como você preferir chamar, é utilizado por uma nação como base de lei, tá ligado? Saca? É utilizado por uma nação, não é utilizado hoje, né? por um grupo. Sim, é utilizado até hoje. Não mudou. Então, a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, Gênesis, Levíticos, Deuteronômio, Números e Êxodo, né?
são os livros que são utilizados como base para uma nação. Então a gente tem uma nação falando desses livros hoje. Então, tipo assim, então isso é uma coisa que, se tem uma coisa que eles preservaram desde o início, que passou pela Segunda Guerra, passou pelo Egito, né, vamos assim dizer, passou pelo Egito, passou pela como é que chama? Pelo deserto, passou pelas guerras ali, né, para a ocupação das terras prometidas, passou por todos os anos, passou pela Segunda Guerra Mundial, onde foi tentado consumir a vida dos judeus, né, através daquele demente que foi o Adolf Hitler. Aí passou por tudo que passou e tá até hoje. Se você encontrar, tá lá. Então a veracidade da Torá, ela é muito forte, tá ligado? Fora a Torá, eles têm aí, né, os livros históricos, né, também conhecido como Reis, Juízes, Crônicas, que também acompanharam, entendeu, a Torá, né, que a Torá é a base principal, e os outros são livros de apoio, vamos assim chamar, né? Então, quer dizer, isso continuou. Aí depois disso que você tem o quê? Você tem não os poéticos, tem os poéticos, né, que o Provérbios, Salmos, tal, Eclesiastes, Cantares. Aí você tem os, como é que chama aqueles lá, os profetas, que também os caras usavam, tipo assim, mano, os profetas, os caras ia pra cima, entendeu? E os caras leem, ó, Jesus Cristo leu muitos profetas, tá ligado? E aí chega o Novo Testamento, que também venceu o tempo e chega nas nossas mãos. Então eu acredito muito na veracidade daquilo que a gente está lendo. E aí quando eu trago para a fé, que foi o que o Renan falou, mano, quando você lê aquilo e aquilo faz um sentido para a vida, entendeu? Você entende que é o Espírito Santo usando o cara que escreveu, né? E o Espírito Santo falando através daquilo que está escrito. Então para mim aquilo ali é muito verdadeiro, entendeu? Saca? Esses são os argumentos que eu tenho para provar que a Bíblia, para mim, ela é de verdade. Entendeu? Para mim é 100%. Porque se você fazer um global aqui, você está lá, está estudando, está fazendo administração, você vai ter coisas acerca da administração na Bíblia. Exatamente. Direito, medicina. Cara, eu quero saber como educar os filhos, quero economia, quero... Não, você tem tudo. A Bíblia não que eu quero fazer a Bíblia também, eu quero saber se vai chover, vou abrir a Bíblia lá, mas talvez caia. Entendeu? Talvez apareça. Mas você pode pegar qualquer livro, cara. Vou pegar um livro que vocês gostam lá, cara de óculos, feiticeiro, qual o nome dele? Harry Potter. Que tem vários livros. Não, falei vocês bagunçando. Só para ver quem é saber o nome, entendeu? Eu nunca li um Harry Potter, cara. Então você vai ter várias. Você tem lá a sua biblioteca lá, que na verdade é a Bíblia, né? Biblioteca, né? Mas ali, ó, tem um monte de livro ali, talvez por pessoas que escreveu, inspirada também por Deus, ó, coloca lá a sua experiência que você teve comigo. Poxa, legal, para alguma parte da vida. Mas se você quer algo que pode mudar a sua vida toda para qualquer área, tô com dor de dente, você vai abrir lá, você vai achar alguma coisa. Tô chorando sem parar, você vai abrir e vai falar, olha, fica tranquilo aí, você vai chorar a noite toda, mas a hora que o galo cantar, o choro vai embora. Então, para mim, a Bíblia é o único livro que você pode confiar 100%. O único. Eu posso pegar lá, como eu sempre falo, acho que também no dia de hoje, o Heitor não está na mesa, nem o Arthur, eu sou o mais novo daqui. Mas se você pega livro, época de criança, adolescência, lá, pré-adolescência, da série Vagalume já. Eu li 2 da série Vagalume. O caso da borboleta, o Massacre dos 5 Estrelas. Massacre? O Assassino. Era livro pra você pra ver. Criança? Pra criança. Pra criança, série Vagalume. Pra criança. E tem aí hoje. Você vai ler, amanhã você nem vai lembrar do que se fala. Entendeu? Você vai pegar lá o Chiavenato, que você leu a vida toda. Entendeu? Weber, Philip Kotler. Mano, você lembra de alguma coisa de Philip Kotler? Lembra? Eu fui na escola, fui obrigado a ler O Pequeno Príncipe. Tá ligado? Até hoje eu não lembro nada. E eu já assisti o filme 2 vezes e já esqueci até o filme. E a Bíblia é o seguinte, cada dia que você abre e lê,
é uma experiência Não diferente. enjoa. E mesmo que caia na mesma passagem, É isso. vai ter uma outra interpretação. Então, para mim, se existe um livro verdadeiro, mutável, vivo, é a palavra de Deus. É isso aí. E quem discordar é herege. Pode falar, Delei. Vai discordar? Não, jamais. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Sim. Foi inspirada a homens dedicados a Deus, separados por Deus, para poder chegar até nós. O pastor Jean falou a explicação dele sobre a Bíblia, né? Que concordo em número e gêneros, sem mudar uma linha. Só que nós temos que entender que a arqueologia comprova tudo que está na Bíblia. Legal. A arqueologia comprova tudo que está na Bíblia. Primeiro, aonde que a arca parou? No Monte Ararás. O monte está lá, existe. Só você ter fôlego para subir lá e tentar chegar ao próximo monte, pegar um teco da arca. Mas sem fôlego você não vai conseguir. Já comprova ali que a gente precisa ter fôlego para chegar ao cume onde está a Arca da Aliança. Verdade, verdade. Não conseguimos. Arca A Arca de Noé. Arca da Aliança não. Arca de Noé. Foram pessoas inspiradas por Deus. E essas pessoas foram separadas por Deus, eram as pessoas que não tinham pessoas que não tinham finalidade com Deus. As pessoas não queriam ter a importância de falar com Deus. Pega a história dos caras que foram profetas, que foram estigmados para falar da palavra de Deus. Os caras foram torturados, foram mortos, e eles viveram tudo aquilo que a palavra de Deus diz, tudo aquilo que ele foi extraído da Bíblia, que nós temos hoje compilada numa coisa só. Eles passaram aqueles eventos aconteceram, e essa é a comprovação que nós temos hoje. Sim. A veracidade da Bíblia, que a gente temos que entender, ela que está se cumprindo hoje. Basta ver o que está escrito lá, só comprovar o que está escrito em Apocalipse, que está acontecendo hoje com o nosso mundo. Verdade. As coisas estão acontecendo porque a veracidade da Bíblia está aí. Hoje, o maior dos maiores profetas para comprovar a Bíblia mesmo, se é mentira ou não, está logo nas portas para levar a sua igreja. E quando ele vir levar a sua igreja, acabou-se a história da Bíblia. Vai continuar. Acabou-se o fim. Acabou. Aí Não tem mais história da Bíblia. Aí era verdade. Aquele livro que a galera lia era verdade. Aconteceu e pronto. Todo mundo comprando. Aí estará a veracidade da Bíblia. Tudo aquilo que os profetas do passado falaram, tudo aquilo que os profetas hoje em dia estão falando, está se comprovando. Estamos vivendo o que a Bíblia está dizendo. Eu já ouvi muitos jornalistas falar, estamos vivendo o que a Bíblia diz. Verdade. Olha lá. O povo tá se dobrando. Não foi na Globo isso Não aí, foi na né? Globo, não. Não, Tudo é a bem. minha, lógico, que minha opinião é até um absurdo, né? Pensar assim, na minha cabeça até pensar, não é verdade. Quem colocou essa pergunta aqui, meu? Quem colocou essa pergunta? Meu Deus do céu. O Jorge falou, fiquei até mais apaixonada pela Bíblia na hora que ele começou Pensei que era a falar. por mim. Não, Pensei que você sai ia falar, fora. fiquei apaixonada por você. Que decepção essa mesa. O que acontece? Gente, é assim, eu já fui de outra religião, entendeu? E eu nunca tive tanta verdade vivência como quando você abre a Bíblia, né? É aquilo que o Jorge falou, você abre, o negócio fala ali com você. E assim, é hoje, é amanhã, tem várias linguagens, né? O que muda é isso, porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender uma linguagem. O Renan não, o resto tem. Renan tem dificuldade em ler NTLH. Só Ele entende Só falar É muito fácil para ele. É muito fácil. Simplificado isso aqui. um sentido de uma linguagem que hoje eu abri a Bíblia, né? Eu ia ler na hora da oração. Eu tava lá, a palavra estava escrita assim: eu vou ter caridade por você. Mas eu falei, caridade? Mas vou ler em outro sentido que está escrito. Aí em outro sentido está escrito compaixão. Falei, a diferença. Essa é a diferença da linguagem que nós temos hoje. De uma tradução mais poética do passado para uma tradução mais entendível e compreensível para os nossos dias de hoje. Verdade. Caridade por uma compaixão é uma coisa bem diferente, né? Eu vou ter caridade por aquela pessoa. Hoje, para nós jovens, vou ter caridade, vou pegar uma sacola de coisa aqui e dar para aquela pessoa, caridade. A cesta básica é caridade, estou fazendo caridade.
Mas o sentido é, vou ter compaixão, vou me colocar no lugar daquela pessoa. Compadecer, Me empatia. compadecer daquilo. Esse é o sentido das palavras. É igual bem-aventurado felizes, né? Mas eu gosto da antiga, cara. Mas assim, é que a NTLH facilita o nosso entendimento. Mas tem alguns versículos. A NTLH e você volta para as outras Volta, versões e faz os comparativos. Legal é entendeu? isso, é comparar. Exatamente. Comparar, entendeu? A Bíblia é linda, assim. A gente é salvo e a gente sente aquela queimação aqui no coração de Deus falando com a gente, né? Então não tem como falar que não é real. Né? Quem criou os céus e a terra? Eu vou acreditar em bomba, em sei lá o que é isso? Criação, né? Big Bang. Eu não, como que pode? Céus e a terra. Foi ele que fez e tá tudo escrito aqui. É nisso que a gente acredita. E na palavra fala, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, se você não acredita, se você tá dando risada na nossa cara aqui agora, fica aí. uma hora vai acontecer isso. E todo joelho, não é de alguns. O Jean tá até concentrado aqui na biblioteca. Até o seu joelho da pessoa que não acredita na Bíblia. Vai dobrar. Esse joelho com artrose vai dobrar. Então, gente, não. E aí, vai pra lá ou vai pra cá? Vem pra lá ou vai pra lá? Eu acho que essa pergunta não é... É bonita, é uma pergunta bonita. E aí, vai querer mais um? Mais um. Não, tem que Pra ter. fechar? Tem que ter. Pra fechar. Posso pegar essa daí? O Jorge. Vamos lá. Não me decepciona, Jorge. Cadê? Ai, tomara que não seja aquela, Não me decepciona, Jorge. Não me decepciona, Jorge. Tem duas aí. Solta Tem uma, que escolher. Jorge. Despreza uma. Deus, ele pegou uma... Ih, Será? acho que não. Tá muito pequenininha. Então não. Ah, não, gente. Não. Eu vou ler logo, tá? Eu vou ler. Eu não vou nem inventar aqueles trocadilhos lá, tá? Posso trocar? Posso? Não? Tá bom, não pode. Ai, viu? Queria tanto umas pessoas convidadas. Exato. Estamos chegando no mês de novembro, mas não é referente a isso. Eleição existe ou é balela? Quer dizer, é lenda. Eleição. Gente, E não tem água. Eu não dou conta não de participar. Não tem água. Aí, ó. Ele foi embora, cara. A câmera Não, tá no volta. Jorge? Não, volta Não, aqui. joga no Jorge Volta. pra ele ir embora também. Não, por isso que eu falei, ó. Posso trocar? Nossa, Jorge, devia ter Entendeu? aceitado. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Não sabe? É claro que não é lenda, porque eu sou raça eleita. Pronto, respondi. Cara. Só que esse é Bom, vamos fazer assim? Posso sugerir algo? Pode, por âncora, por favor. A gente pode responder sim e não e dar só um exemplo e pegar uma outra pergunta que eu não aguento mais responder. Pode. Ó. Vai ficar de banco se fica Mas colocando não, coisa. peraí, não, deixa eu falar. Vocês não, o dele tá até me Você filmando vai se aqui. defender, Me lógico. filma dele aí. Filma. O negócio é o seguinte, Tá ó. nervoso da água? Eu vou falar uma coisa Não pra tem você. água, mano. É que assim, a gente fala. Tá ficando vermelho, a gente fala cara, muito mano. do negócio do. Eu acho absurda a teologia do João Calvino. Eu acho ela beira a sandice. Isso é um fato. Mas ela tem os 5 pontos. Entendeu? Então você vai achar a pergunta sobre os 5 pontos. Um dos pontos que nós falamos aqui foi o da expiação limitada. Entendeu? Saca? A eleição é diferente da expiação limitada. Gente, peraí, só pausando aqui o programa. Eu tava achando que você tava falando de política. Tô de palhaçada aqui. Ainda eu brinquei, ó. Você não prestou Não é ainda mês de outubro, Você tá novembro. achando que era política, as diretoras? Foque aqui. Não, vocês estão de brincadeira. Ela falou, não é política. Ela falou isso. Não existe, gente. Não, também é uma patifaria. Não deixa de ser, né? Vai, então fala. TRE, não queremos vocês Agora aqui. é bagunça. virou Não, bagunça. John Piper, queremos você aqui. Mano, o negócio é o seguinte, cara. João Calvino, você já morreu, mas se ressuscita. Queremos você aqui. Olha isso sim. A eleição aqui que é falada aqui, tipo assim, existe um povo eleito, uma raça eleita, que eu sempre brinco aqui, algumas pessoas que são eleitos e predestinados para a salvação. Essa é a pergunta, entendeu? Sim. Por isso que fala, a eleição existe ou é uma lenda? A eleição política, obviamente que existe, nós estamos num ano político, né? Vai acontecer aí, vai dar na final Bolsonaro e Lula, e você escolhe quem você quer votar. A questão aqui é a eleição de, tipo assim, Deus separou um grupo de pessoas especiais para serem salvas.
Predestinados. Predestinados à salvação, essas pessoas, elas... olha, Deus, tipo assim, Deus ele fez um mundo coberto de 7 bilhões de pessoas, tô certo? Sei, Por aí. tá? É isso que nós temos muita hoje em gente. dia. Só em Osasco tem quase isso aí. Tem quase isso. 7 bilhões de pessoas. Dentro desses 7 bilhões, só um grupinho vai ser salvo? Essa é a pergunta. Ou isso, tipo assim, mano, é uma grande lenda que foi inventada e tá na cabeça dos calvinistas? Essa é a pergunta, entendeu? Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que... todo, T-O-D-O, todo aquele Peraí, gente. Vocês viram Vai a falar T-O-T-O? Não, T-O-T-O. Totô. Olha, não É o nome do tá cachorro sério, dela. O negócio é sério. Para que todo aquele que nele crer. Então, qual é a condição para você ser um eleito? É crer. Mas como pode falar sério de predestinação, gente? Ó, Não dá pra falar sério. Eu vou só ler um ponto Dá. aqui. Dele, por favor, leia. Porque, assim, ó, vamos favor. prestar atenção. Na teologia da prosperidade, Olha a expressão. na Calma, teologia, Dorei. na Calma. teologia protestante, a eleição é considerada como um dos elementos predestinação em que Deus escolhe alguns indivíduos para serem salvos, previamente desta função de todos antes mesmo do homem pecar. Isso. Antes mesmo do homem pecar, É predestinação. os eleitos receberão a misericórdia em que eles que não foram eleitos receberão a justiça ou a ira de Deus. Olha, Eu para mim nesse ponto eu não creio na eleição porque somos todos somos todos Yes. de Jesus, somos todas pessoas que cremos em Jesus Cristo seremos salvos porque nós cremos em Jesus Cristo. Todos. Todas aquelas pessoas que creem será salvo, mas tem que seguir a regrinha, né? Batizar aquelas coisas, senão não vai ser salvo, né? Vamos ter que ser salvo porque cremos em Jesus Cristo. Fica firme até o fim. Ficar firme até o fim, permanecer na luta, que diariamente teremos. Agora, uma história. Vamos lá, vamos entender. O cara era um filósofo do passado, né? O cara era um filósofo. Eu vejo por isso. Ele era um filósofo do passado. E o que batia mais naquele tempo do passado? A igreja católica e a igreja protestante. Qual era o viés dele? Ele era protestante. Calvino era protestante. E ele tinha as ideias dele da filosofia. Ele tinha uma filosofia. E essa filosofia vai contradizer a Bíblia. Mas ele quis juntar a filosofia dele com a Bíblia. E muitas chegou no tempo hoje da gente, ela se contradiz, ela se choca, porque a filosofia dele não bate com a Bíblia. Você vê a definição aí, Deus escolhe quem será Quem salvo será salvo. e quem não será. E- Lá tem um dos evangelhos, ou em Atos, falam que teve os 12 apóstolos escolhidos, mas um deveria ser o traidor. Mas em nenhum momento fala, tipo, Deus escolheu Judas para ser o traidor. Dentro Não. daqueles 12 foi profetizado Que um deles ia ser o traidor. Assim como é fácil você prever que dentro do processo de salvação alguns não serão salvos. Sim. Mas em nenhum momento está escrito que Deus determina quem será salvo e quem será condenado. Tem esse processo de escolha. Os 12 tiveram essa escolha. Judas escolheu. Traição. A nossa condições de salvação, ela se implica em uma coisa. Depois que a gente crê em Jesus Cristo, se batizou, estamos seguindo o caminho dele, que ele colocou pra gente, até que ele venha, nós temos que nos manter firmes. É essa a condição. É o que a Bíblia diz para nós fazer, nos mantermos firmes. Jesus deixa bem claro. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, pois eu venci o mundo. Se Jesus Cristo venceu o mundo, nós também, como seguidores deles, iremos vencer. As igrejas de Apocalipse, né? Aos que conseguirem a vitória, ali já poderia dar nomes, né? Aqueles que eu já escolhi para serem vitoriosos, né? Com todo respeito, pessoal, tô indo nessa. Não, fica aí. Você é eleito, Tá. Jorge. Não, tudo bem, desculpa. Você é eleito. Vou respeitar a audiência. Eu vou falar assim, ó, mano. É que assim, obviamente, há um erro de interpretação, primeiramente, daquilo que o Dele falou, tá ligado?
saca? Com relação ao tipo, João Calvino, ele implantou, ele viu algumas palavras, né, como dele sempre fala, texto fora do contexto, e ele, não existe sim um povo que é eleito, existe. Esse povo é o judeu. A promessa. E ali é o povo eleito da promessa. Na verdade, Deus escolheu esse povo porque Deus tinha uma promessa a Abraão. E qual que era a promessa de Abraão? Que ele faria dele uma grande nação. E é muito louco você parar para refletir no que Deus falou para Abraão, porque é o seguinte, quando Deus falou assim, Abraão, farei de você uma grande nação, Abraão não tinha filho, cara. É uma promessa que, tipo, meia louca. E super velho. Exatamente, super velho. Era meio que impossível Abraão ter filhos. Entendeu? E aí Deus fala assim, farei de você uma grande nação. Ele ficou meio chapado na hora que ele ouviu aquilo. Ele falou, mano, é loucura. Mas Deus cumpriu essa promessa, mesmo Abraão tendo tipo só um filho, né? Um filho com Sara, que é Isaac. A Bíblia fala que depois ele teve outros filhos, mas com Sara ele só teve um filho, né? E de Isaac veio Jacó, que Jacó já teve 12, que 12 já teve 24 e por aí foi. E hoje é a nação judaica, que é o povo eleito e escolhido por Deus para a salvação por conta de Abraão, por conta de uma promessa que Deus fez para Abraão, tá ligado? Isso é um fato. Agora, a gente tem que entender que é o seguinte, Deus não separou um grupo para ser salvo. Deus tem uma promessa, entendeu? Para esse povo e falou, mano, eu vou salvar vocês, mas eu estou enviando Jesus para facilitar as coisas. Vocês não querem Jesus? Não tem problema. O Jean quer. Então, mano, Jean, você pode ser co-herdeiro da promessa de Abraão. O Delei quer. Delei, então também você pode. A Tatiele quer, então você pode, então também. Porque e não é uma coisa que, tipo assim, Deus não chegou e falou assim, não, Jean, você não tem que querer. Você vai ser salvo. Não existe isso, tá ligado? Eu acho, respondendo a pergunta, a eleição existe ou é lenda? Pra mim é uma lenda. Tá ligado? É uma mentira, é uma coisa que não existe. É uma Foi educado. Não faz sentido. O senhor está sendo político. Eu estou sendo político. É balela. Eu não quero mais bater nos meus colegas calvinistas. E aí, você falou já? A nossa direção ali, você viu que a direção colocou ali? Pode ler. Você viu que a direção colocou na cadeira ali, na mesa? Tá vendo? Elas são tudo... Somos eleitos. Hashtag somos eleitos. Eu vou falar aqui, eu conheço uma pessoa eleita. Jair Bolsonaro, ele foi eleito Ele tá em presidente. 2018, né, na eleição. Ó, eu vou ler uma passagem em Apocalipse. E olha só que legal, Apocalipse 22 é o último livro, é o último capítulo. E tá escrito assim, final. O título é final. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo delas as pragas descritas nesse livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará delas as bênçãos descritas deste livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte na cidade santa. Por que eu tô lendo essa passagem? Não tem a ver com eleito ou não, mas tem a ver com opiniões que as pessoas têm e querem injetar dentro da palavra de Deus, colocando novas teorias e colocando aquilo como Bíblia. Não tem que tirar e nem pôr. É isso que a gente acabou de... Foi legal que entrou essa pergunta, foi de Deus. Porque ela entrou na sequência da Bíblia. Verdade. Entendeu? Verdade. Na sequência da Bíblia, se é verdade ou não é verdade. O que está escrito ali é verdade na Bíblia. Não tem que ficar, eu Tatiele, gosto disso. Então, já que eu gosto disso, vamos acrescentar aqui, eu vou fazer um livro. Entendeu? Vou pegar muito texto bíblico, inverter para o que eu quero e pronto. Teoria Tatiele, nova teoria. Entendeu? Rola. Então, assim, tá acrescentando coisa, vai pro inferno. Entendeu? Cuidado. Então, assim, tira essa ideia aí, para de seguir esse povo. Não somos mais eleitos. Não sou mais raça eleita, agora fiquei triste. Eu acho que essa pergunta não tem que ir para negócio, porque já temos perguntas sobre calvinismo aí na caixinha. Só por isso, entendeu? Eu acho que não tinha que ir para a caixa vermelha. Mas se vocês quiserem... Não tem. De novo. Mas, se tiver alguém aí, né, que tem algum entendimento diferente, a gente sempre fala isso. Pode colocar aí como pergunta, né? Tem o celular do Jean, que quer participar da mesa. Chega aí. Eu queria de verdade que um calvinista... Falando sério agora, eu queria um calvinista aqui na mesa, um ou dois calvinistas, até dois, pra gente ter um contraponto bem legal, pra gente poder falar a respeito dessas coisas, dos pontos do João Calvino, até para eles tentarem ter a parte deles, porque nós cinco aqui e outros que já passaram por essa mesa não acreditam no João Calvino
né? Não na pessoa, porque obviamente que o João Calvino existiu, mas não no que ele pregou, e não nas teses e nos pontos dele. Entendeu? Então seria legal ter aqui na nossa mesa pessoas que acreditam e que se acham capacitadas para poder defender esse cara, entendeu? Se é que eles podem fazer isso. Mas seria legal ter essas pessoas com a gente aqui, até pra gente poder, né, ter um ponto de tipo assim, mano, é um contraponto, né? Não ficar só a gente batendo e a pessoa não poder responder. Você, calvinista, você quer dar uma participada aqui? Tem meu WhatsApp aqui. Mano, você vai ser muito bem-vindo, você vai ser muito bem tratado e a gente vai respeitar o seu ponto de vista, entendeu? Mesmo que a gente não acredite, tá ligado? A gente vai respeitar, mas seria legal você contra-argumentar com a gente, pra gente poder ter um conceito legal do certo e do errado, entendeu? E para até mesmo a nossa audiência e a galera que assiste os nossos vídeos terem as opiniões deles com relação àquilo que a gente fala tanto mal. E assim, eu vou continuar falando mal, mas você tem a liberdade de vir aqui sentar e expressar a sua opinião. Eu acho isso. Pronto, falei. Pronto, mas eu vou continuar falando mal bastante. E aí, chega? Acabou por hoje? Acabou, nós já fazemos 4 perguntas? 4 perguntas. Já voou, né? Nossa, voou. Foi rápido, Olha, Deus hoje, abençoou olha, aqui foi também. rápido demais. Então vai, quem quer se manifestar aí pra dar um tchau? Pra dar um resumo? Então, irmãos, segue a gente lá no YouTube, deixa o seu like e tenha uma boa noite e continue aprendendo com a Bíblia. É isso aí, Amém. boa. Fala aí, presbítero. Você, mulher de Deus, pode liderar a igreja, pode liderar seu lar, pode liderar... O pessoal fala meu corpo, minhas regras, né? Tá na moda das feministas aí, né? Não é bem por aí não. Mas enfim, isso daí é outro assunto. Deve estar na caixa vermelha já. Aí, né? Mas fiquem firmes aí na promessa do Senhor. A palavra de Deus é a palavra da vida eterna, é verdadeira, ela muda todo dia. E a raça eleita aí, né? O Jean falou, acabou o eleito, né? Para mim o leito é o marido do leite, né? Aquele ônibus lá que vira a cama. Mas tirando essa questão aí do eleito, do calvinismo, quem nós seguimos é Cristo, né? E até pensando nessa questão aí de João Calvino, o nosso fundamento é a palavra de Deus. Então, mas coloca aí seus questionamentos, vem para cá, tem o WhatsApp aí do apóstolo Jean Duque, né, da bispa Jean Calvino, da Tatiele Spurgeon, e Boa. são bem-vindos. O Delay falou para curtir, comentar, eu peço para você dar um peteleco nas notificações aí, entendeu? Porque às vezes você pode estar ocupado e quando você dá um peteleco nesse sininho, ele vai falar, opa, vai começar lá o programa com as perguntas cabulosas. É isso aí. E tenha um ótimo final de segunda-feira. É isso aí. E aí, guitarrista, obreiro e filósofo Renan? Fala, galera, agradeço a todos aí a presença de vocês. Falamos sobre a igreja, a importância de estarmos dentro da igreja. Falamos também sobre a função da mulher liderando uma igreja, uma pergunta complementando a outra na sequência. Depois falamos da Bíblia, da veracidade da Bíblia, se tudo que está escrito nela é verdade. E posteriormente vemos uma mentira sobre a Bíblia, né? Na sequência das perguntas. Esperamos que as nossas respostas tenham ajudado vocês em algumas questões aí. Todas as dúvidas que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. E por enquanto é isso. Boa noite a todos. O mais bonito de todos. Eu sou. Pastor JP. Vai, dá Zé, tchau Zé, pra Zé. galera. Ai, que tá se sentindo. Eu Fala de lado. É raça eleita mesmo, Eu sou né? É um raça eleito, eleita, eu sou não, raça é. eleita. Bom, considerações finais. Frequente a igreja. Leia a Bíblia. Respeite as mulheres, você machista, respeite as mulheres. Feministas, respeitem os homens. Se respeitem, que é o mais importante. Deus pode usar qualquer um. Irmãos, procure a veracidade e o que o Espírito Santo revela sobre a palavra. Não aceite fogo estranho ou ensinamento estranho na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E quarta-feira nós estamos aí, ó. É isso Olha aí, a piscadinha. quarta-feira, Jean aqui na live.
ao vivo, então não perca, Deus vai trazer uma palavra do forno quentinha para alimentar a sua alma. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo, por favor, né? Que mais que tem que falar? Tem um blog, tem o nosso blog. Temos, hoje já vai colocar essas no coisas Instagram, aí, no Instagram, eu não mexo nada disso, mas tem tudo isso, mentira, mexo sim no blog, no Instagram não. Muito obrigada pela sua paciência em estar conosco. Que Deus abençoe sua vida. Desculpa pela falha, desculpa pela falha. Ah, gente, desculpe pela falha. Tivemos um erro. Eu falei lá atrás, né? Tivemos um erro aqui, um problema técnico na parte de informática. Mas Deus é bom, né? E o diabo não presta. Então fique na paz do Senhor e boa noite.